Olá, que Deus abençoe a sua vida. Aqui você tem uma intercessora, uma pessoa que ora diariamente pela sua vida. Eu me chamo Tainara e eu quero que você saiba que nós estamos juntos nessa fé. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você tem que entender uma coisa, que você tem que procurar conhecer a Deus. Você tem que procurar meditar nas escrituras, porque o conhecimento da palavra de Deus, a verdade que é a palavra, ela vai fazer com que você não seja uma pessoa destruída. Porque muitas pessoas estão sendo destruídas por causa que lhe falta o conhecimento, sim, o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos andar conforme as nossas verdades, conforme o que nós achamos que é o certo, porque a palavra de Deus, ela é a única que é a verdade, a palavra de Deus que vai nos guiar. E tem muitas pessoas que ela tem um conhecimento acadêmico, a pessoa é uma pessoa estudada, fez faculdade, a pessoa ela tem estudos, só que não é esse conhecimento terreno que eu estou falando, é o conhecimento espiritual, é o conhecimento das escrituras sagradas. Então você tem que entender uma coisa, que tem pessoas que estão sendo destruídas por causa que falta conhecimento. A pessoa ela não sabe lutar contra as forças do mal. A pessoa ela tenta expulsar o mal com remédio. E a pessoa está tomando remédio para depressão, para ansiedade, a pessoa está se medicando, só que a pessoa não consegue entender que aquilo é espiritual. A pessoa ela tá com síndrome do pânico, a pessoa ela tá com vontade de se matar. Quer dizer, falta conhecimento. A pessoa ela tá procurando expulsar o demônio, a pessoa tá procurando uma cura para algo que é espiritual, que é comprovado que não existe cura para depressão. Existem remédios que vão ajudar a pessoa, mas dizem que a depressão é algo que não tem cura. Por quê? Porque é espiritual. Então, como que algo que é espiritual vai ser tratado no físico? É impossível. Então você tem que entender, você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que muitos são destruídos por causa disso, porque lhe falta o conhecimento da verdade. E a nossa alma, ela só é plena, ela só fica feliz quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, quando nós estamos unidos com Deus. Não adianta eu querer preencher a minha alma com coisas terrenas, porque ela sempre vai ficar inquieta, ela sempre vai ficar triste, não adianta, porque Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, no coração da mulher, no coração de todos, e essa eternidade, ela só é preenchida com o eterno, que é Deus, que é o nosso Criador. Não tem como eu viver longe do meu Criador, aquele que me fez, aquele que soprou fôlego de vida em mim, e eu ser feliz. É impossível isso. E tem pessoas que elas estão vivendo longe de Deus, longe da verdade, longe daquilo que Deus escolheu para ela, longe da presença de Deus, e a pessoa ela acha que vai ser feliz. Não vai ser feliz. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então fique com essa palavra no seu coração, que você precisa ter o conhecimento, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar ele, a palavra dele, meditar nas escrituras e se agarrar com essa verdade e se agarrar com o conhecimento que Deus ele lhe deu através da palavra, para que você não venha ser destruído pelo diabo, porque você tem que conhecer o inimigo, você tem que conhecer com quem você está lutando, entendeu? Como é que você vai para uma guerra e antes você não vai saber os pontos estratégicos para você ficar? Como que você não vai saber como que você vai agir naquela guerra? Não. Toda pessoa que vai para a guerra, antes ela vai lá, olha o mapa e aí ela vê onde que ela vai, como que ela vai se armar lá na guerra, como que ela vai lutar. A mesma coisa somos nós. Nós estamos nesse mundo
E nós estamos em guerra. Desde o seu nascimento já existe uma guerra travada contra a sua vida. Você acreditando ou não, o diabo, desde quando nós nascemos, ele é o nosso adversário declarado. Não existe bandeira branca contra o inimigo das nossas almas. Ele sempre vai querer nos destruir. E a Bíblia diz que quando uma pessoa tem a presença de Deus e se afasta do Senhor Jesus Cristo, entra 7 espíritos pior dentro da pessoa. Então, quer dizer, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, nós temos que cuidar do nosso coração, nós temos que cuidar do templo que somos nós, o templo do Espírito Santo, para que jamais nós podemos dar brecha para que o inimigo ele venha ocupar de novo o nosso coração, porque uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus ele expulsa o mal, expulsa aquilo tudo de ruim que existia dentro de nós. E aí o Espírito Santo vem. Só que se a gente não zelar por ele, se a gente não zelar pela presença de Deus na nossa vida, se nós ficarmos entristecendo o Espírito Santo com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir, ele se retira. E quando ele se retira, o diabo, ele já está esperando que ele se retira para poder entrar, porque ele nunca vai desistir de uma pessoa. Enquanto nós vivermos nessa terra, o diabo ele nunca vai desistir de nós. Eu aceitei Jesus há mais de 13 anos atrás. E o mal que atuava na minha vida, ele nunca vai desistir de mim. Jamais ele vai desistir. Então eu tenho que todos os dias me apegar com Deus, me apegar com a palavra de Deus, para que quando ele venha com as tentações, para quando ele vier trazendo tudo de ruim que ele quer colocar em mim, eu esteja brindada por Deus. Dentro do meu coração já tenha um morando, que é o Espírito Santo. Porque se ele não tiver, o diabo vem, traz 7 espíritos e a pessoa ela se torna pior do que antes. Se a pessoa, ela bebia, vamos dizer assim, segunda-feira, ela vai beber segunda, terça, quarta e quinta. Se a pessoa fazia algo de ruim, ela vai fazer 7 vezes pior. Então, vai ser um abismo terrível, um fundo de poço muito grande. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que se cuidar espiritualmente falando. Nós não podemos negligenciar a nossa salvação, a grande salvação da nossa alma. Nós temos que se esforçar muito, nós temos que perseverar naquilo que nós acreditamos. Não importa se as pessoas estão querendo que enfeitar o evangelho para agradar a muitos, porque muitos estão fazendo isso hoje em dia, tá podendo fazer de tudo, já não tem mais renúncia não. Cada um viva conforme a sua fé. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus manda. Por isso que está escrito, aquele que é limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Quer dizer, tem pessoas que elas vão querer se limpar. Tem pessoas que reconhecem que estão sujas do pecado, mas elas querem se limpar. A pessoa ela quer mudar. Mas existe outras que não querem. Elas querem se sujar mais ainda. Então, que essas pessoas que querem se sujar, se sujem. Vai fazer o quê? Deus, ele não obriga ninguém a amar ele, a ninguém servi-lo. Deus, ele não obriga. Sabe por quê? Porque nós temos o direito de escolha. Nós escolhemos. Nós com as nossas próprias pernas, com as nossas ações, nós escolhemos a quem nós queremos servir. Por isso que está escrito, Deus fala assim, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Então, assim, é uma escolha. A nossa vida, ela é feita de escolha. Eu escolho isso ou escolho aquilo. Eu escolho servir a Deus ou eu não escolho servir a Deus. É simples assim. Quando nós tomamos a atitude de viver para Deus, de viver para o reino,
tem que ser uma atitude firme, tem que ser, você não pode ficar pensando muito, você tem que usar a fé. Não, a partir de hoje, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, independente do que acontecer, eu vou até o fim. Eu vou perseverar. Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quando eu tomei a atitude de viver para Ele, eu tinha 14 anos de idade quando eu desci as águas do batismo. E já faz muitos anos isso, e até hoje eu tô firme pela misericórdia de Deus, eu tô na presença dele, e eu nem imagino viver sem ele, longe da presença dele. E eu lembro que muitas pessoas falaram: nossa, você é muito jovem para estar dentro da igreja, você tem que aproveitar a sua vida. Mas eu vou te falar, foi a melhor escolha que eu fiz, eu jamais me arrependo, pelo contrário, eu me sinto privilegiada de ter conhecido o meu Senhor, o meu amado, tão nova. Eu me sinto privilegiada, eu me sinto, porque tem muitas pessoas que conheceram Jesus já na velhice, né? Então a pessoa, ela passou a vida toda sofrendo muito, né, longe de Deus, porque a pessoa viver sem Jesus não é viver, é vegetar, né? Na verdade, é vegetar. Então, que hoje você venha tomar a atitude de entregar a sua vida para Jesus e não volte nunca mais atrás. Nunca mais. Entregue a sua vida para Ele, viva para Ele. E nessa caminhada, Ele vai te dar força. Nessa caminhada, Ele vai te guiar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar como Ele tem me guiado até hoje. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu oro por essa pessoa que nesse momento ela abre a porta do coração dela, meu Deus, para o Senhor entrar e para que o Senhor venha, meu Pai, mudar, transformar. Ela aceita, meu Deus, o teu convite, ela aceita, meu Pai, a tua palavra dentro dela. Então que agora o Espírito Santo, Espírito de luz, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito da verdade, que o Senhor agora, meu Pai, venha expulsar todo o mal de dentro dessa vida. Que o Senhor agora, meu Deus, venha dar força para ela. Ah, Espírito Santo de Deus, que venceu o diabo, o Espírito Santo de Deus que venceu a morte. Pai, tu pode todas as coisas, Senhor, nada te é impossível. Então entra com a tua luz, com a tua unção, meu Deus, para sempre essa pessoa vem te servir e para sempre, meu Pai, ela venha morar com o Senhor. Sim, meu Deus, habita dentro desse ser. Abre a sua boca aí agora e peça ajuda a Deus. Fala: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu sei, se eu não tiver o teu Espírito Santo, eu não vou conseguir suportar as tentações. Se eu não tiver o teu Espírito Santo, eu vou fraquejar, eu vou ser vencida, eu vou ser enganada por mim mesmo, pelo meu coração, pelos meus sentimentos. Mas se o teu Espírito Santo estiver na minha vida, ele me guiará, ele vai me mostrar a verdade. Então agora, nesse momento, você vai ser uma pessoa sincera para Deus. Você vai confessar os seus pecados, você vai confessar a sua fragilidade. Você agora, perante Deus, você vai ser como uma criança. Você vai chorar para Ele, você vai falar: meu Deus, por favor, me ajuda. Meu Pai, não me abandona. Meu Deus, por favor, vem agora sobre a minha vida. Senhor, eu te clamo, eu te busco, eu te imploro, porque Tu és aquele, meu Pai, que eu sempre esperei. O Senhor é minha felicidade. Sim, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu guia, o Senhor é meu criador. O Senhor é aquele que mata a minha sede, o Senhor é aquele que sacia a minha fome. Fala para Deus aí agora. Fala para Ele que você tem sede dele, que você já tentou buscar felicidade em muitas coisas. Fala para Ele que você já tentou buscar felicidade muitas vezes nas drogas, na prostituição, em amizade, mas você nunca foi feliz. Porque a verdadeira felicidade é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Fala aí para Ele, fala: meu Deus, eu preciso de Ti.
Clame por ele, busque, 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 porque aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Busque como se fosse a última chance que você tivesse, não desperdice ela. Fala, meu Deus, se isso que essa moça tá falando é verdade, então que venha se cumprir na minha vida, que o Senhor venha me levantar desse chão, que o Senhor venha me libertar. Se o Senhor realmente é a verdade, então me liberta, porque eu aceito essa verdade na minha vida. E agora, nesse momento, Deus toca na tua vida, e a partir de agora você conheceu a verdade, e a verdade ela te liberta. A verdade agora ela entra dentro do seu ser, e Satanás não resiste à verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo vida sobre você. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Fiquem na paz, um beijo e um abraço.